Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui, uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para a gente poder orar junto, para a gente clamar junto, para a gente interceder junto, buscarmos o Senhor juntos. Quero dizer para você que é uma alegria muito grande ter você junto com a gente aqui cada manhã na família 659. É uma alegria muito grande poder sentar à mesa junto com você, compartilhar a palavra com você, te ajudar a crescer. Até gostaria de ouvir de você. Está te ajudando a crescer na fé? O devocional, a família 659, está te levando para mais perto de Deus? Está te ajudando a ter clareza da palavra? Está te ajudando a crescer na intimidade com Deus? Amém. Glória a Deus, meus queridos. Estou numa viagem agora, indo para o Rio de Janeiro, no Encontro Nacional de Pastores. Estamos por São Paulo aqui, parei para a gente fazer o nosso devocional, compartilhar com você. Estamos aqui na cidade de São Paulo, e aí parei para compartilhar. Você que é de São Paulo, ou você que conhece alguém de São Paulo, vai lá, manda esse devocional para essas pessoas, compartilha aí com seus amigos. E você que já faz parte aqui junto com a nossa família, desfrute desse momento em nome de Jesus, debaixo da graça de Deus. Então essa semana você vai me ver em lugares diferentes, tá? Essa semana você vai me ver em lugares diferentes. Olha a calma, a tranquilidade, de São Paulo aí, ó. Calma, tranquilidade sempre, Aí, ó. Glória a Deus, queridos. Vamos lá então, vamos orar. Vamos orar, vamos ter um momento juntos aqui de oração, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Deus. Que a tua presença venha sobre nós, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, Deus, que o seu amor venha sobre nós, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha tocar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Senhor, sobre cada pessoa que está aqui, que a presença do Senhor se manifeste nas suas vidas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor se manifeste nas suas vidas em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a família 659. O Senhor conhece o nosso coração, você também sabe de tudo que nós estamos passando, enfrentando, sabe do que nós precisamos. E nós precisamos muito da tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje, dia 6 de maio, nós estamos aí percorrendo o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje o nosso texto principal é Atos 4, versículo 20. Atos capítulo 4, versículo 20. Lembrando, pensando nisso, o povo de Deus recebeu um grande mover do Espírito Santo no Pentecoste. E aí eles estão vivendo e crescendo, e a cada dia Deus está movendo coisas sobrenaturais em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, um capítulo extraordinário, versículos que marcam o nosso coração. E nesse daqui, fala dos próprios discípulos, diz o seguinte: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos foram chamados pelo próprio Jesus. E o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida deles de uma maneira sobrenatural. E algo que marcou o coração deles foram as ações. Eles viveram com Jesus, é uma geração que viu Jesus literalmente agindo, falando, pregando, curando, restaurando pessoas. Então eles estão dizendo assim, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu gostaria que você, nesse momento, com convicção, nem que você não fale literalmente com a sua boca, mas no seu coração, você fale assim: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eu estou aqui, meu querido, porque eu não posso deixar de falar para você daquilo que eu tenho visto e ouvido do Senhor. Posso afirmar para você, não somente eu, tenho certeza que aqui, cada um de vocês, já vivemos coisas tão grandiosas, tão preciosas em Deus. Já vivemos milagres, já desfrutamos, já presenciamos o Senhor agindo na nossa vida. Como que nós vamos
deixar o Senhor e como que nós vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos dele. Como? Uma pessoa marcada pela presença de Deus, ela nunca mais é a mesma. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, nesse devocional especialmente, trazendo um trocadilho. Um trocadilho. O que nos esvazia às vezes da presença de Deus, o que nos esvazia da presença do Senhor, não é a luta, não são as dificuldades, não são os momentos difíceis, mas o que nos esvazia da presença de Deus é o pecado. Às vezes as pessoas passam por momentos difíceis e a impressão que dá é que esses momentos difíceis, às vezes, é o que nos faz esvaziar da presença de Deus, ou nos enfraquecer na presença de Deus, mas não é. O que nos faz esvaziar da presença de Deus e o que nos faz enfraquecer não são as lutas e as dificuldades. Porque essa igreja aqui de Atos dos Apóstolos estavam vivendo momentos de muita perseguição. O que nos faz esvaziar da presença de Deus é o pecado. O pecado é aquilo que destrói o que está sendo construído por Deus dentro do nosso coração. O que está sendo construído por Deus dentro do nosso coração. Obrigado aí de terem colocado. Militão, obrigado de ter colocado aí o texto. É isso que nos destrói. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? Você compartilha disso comigo? Olha, as lutas até nos cansam. As lutas, as dificuldades até nos faz cansar. Mas o que nos faz esvaziar da presença de Deus não são as lutas. Às vezes, posso dizer para você pela experiência pastoral mesmo, eu vejo que as pessoas que enfrentam lutas, elas se apegam mais com Deus do que nos tempos de vitória. Às vezes nos tempos de vitória as pessoas acabam se afastando mais de Deus do que nos tempos de luta. No tempo de luta elas fazem propósito de oração, elas buscam, elas intercedem, elas clamam. E às vezes no tempo de bonança, a pessoa enfraquece. Enfraquece não por causa da bonança, enfraquece por causa do pecado. Os apóstolos estavam pregando cada vez com mais convicção, com mais coragem. E eles enfatizavam isso para a comunidade dos cristãos, dos novos cristãos. Olha, o povo de Deus precisa ser um povo de coragem. De repente, Pedro se levantava e o que a palavra diz é assim, ó, e ele se levantou com muita intrepidez, com muita coragem. Nós precisamos ser um povo de coragem, Érica, Joremir, Rosana, Rosimere. Nós precisamos ser pessoas de coragem. Não podemos ter medo. Podemos até sentir medo, mas jamais deixar o medo governar a nossa vida. Podemos até, em algum momento, sermos constrangidos ou até pressionados por alguma situação que a gente está vivendo, mas jamais devemos recuar. Tânia, Fernando, Rosimere, jamais. Silvia, como a Silvia está dizendo aqui, eu não quero me afastar de Deus em tempo nenhum. Jamais devemos recuar. Jamais devemos voltar atrás. Isso não depende do Espírito Santo, isso depende de você. Isso aí não depende do Espírito Santo, depende de você, é um posicionamento seu. Então os apóstolos, os primeiros discípulos, estavam ali com muita convicção, com muita coragem, com muita intrepidez, pregando a palavra, sofrendo ameaças, sofrendo perseguições, mas eles dizendo diante de tudo isso, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A Alice, a Mary, a Adriana, todos vocês, ó, nós jamais vamos recuar, jamais vamos voltar atrás, isso mesmo. A Claire enfatizando uma parte de um versículo aqui, né? Nós não somos os que retrocedem. A Leir colocando, a Deus é o nosso o meu refúgio e fortaleza. É isso mesmo. E não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então hoje, independente da situação,
Eu sei que hoje nós vemos tempos difíceis, tempos que precisamos de muita sabedoria de Deus. Muita sabedoria de Deus. Um tempo que nós precisamos de muita graça de Deus. Um tempo que nós precisamos de muita estratégia vinda de Deus. Um tempo que nós precisamos de muita coragem. As batalhas e as lutas, as perseguições, hoje elas são diferentes. Às vezes não é literalmente uma violência como a gente vê aqui no Novo Testamento. É outro tipo de violência. É outro tipo de perseguição. Mas eu e você precisamos manter o nosso coração firme na palavra. Eu vou ler o último parágrafo aqui do devocional, diz o seguinte: por Jesus eles estão agora dispostos a, se preciso for, dar a própria vida. Estão convictos através do Espírito Santo e sabem que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Você foi chamado por Jesus para viver com esse fogo dentro do seu coração. Você foi alcançado pelo Senhor. Sua vida é um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. Não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Deus está contigo. Nós vamos orar. Nós vamos orar, meus queridos. Nós vamos orar, nós vamos clamar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Nós vamos interceder clamando por um milagre. Nós vamos clamar ao Senhor e Ele virá sobre nós de uma maneira sobrenatural. Eu creio, hoje o Espírito Santo tocará a sua vida. E não há nada que aconteça na nossa vida, mesmo as coisas que não vêm de Deus, as coisas que às vezes são lutas e situações enviadas pelo próprio inimigo. Não há nada que Deus não possa transformar em bênçãos. Esses homens aqui, os apóstolos, estavam vivendo tempos intensos de perseguição, mas Deus transformou todas essas situações em bênçãos, em nome de Jesus. Se você quiser colocar aqui os pedidos de oração, pode colocar, nós vamos orar. Lembrar de orar pelo nosso irmãozinho aí, o Arthur, né, o Arthurzinho. Vamos orar por ele. Vamos orar pela sua família, vamos orar pela sua casa. Vamos orar por você aqui que está enfrentando depressão, ansiedade, está passando por momentos difíceis. Vamos orar pela sua vida. Você é precioso, foi precioso, preciosa. Foi Deus quem te trouxe aqui hoje. E o Senhor está renovando o seu coração. A presença do Espírito Santo virá sobre você. Vamos orar pela conversão, né, de pessoas que estão próximas de nós, pessoas que a gente tem clamado. A Laura lembrando aqui pela vida da Liane, né, nossa irmã. Estamos aqui sustentando ela em oração, clamando por um milagre na vida dela. Então vai lembrando aí dos pedidos de oração. Orar pela vida financeira. A Malu, né, Leir? Oração pela Malu aí, ó. Está enfrentando uma leucemia. Em nome de Jesus declaramos cura sobre ela. A Adriana também, que está nessa luta aí contra o câncer. Em nome de Jesus. Nós estamos intercedendo por você, Adriana, e clamando pela sua vida em nome de Jesus. Vamos clamar, meu querido, vamos orar. A igreja do Senhor tem que se unir em oração. O Frank aí, o Militão, né? Pela vida, família, empresa. Vamos orar, meus queridos, meu querido, pela sua vida. Vamos orar então, queridos, vamos orar juntos. Podem ir colocando seu pedido aqui. Coloca como uma oração diante de Deus. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Nenhuma oração que nós fazemos em nome de Jesus é desprezada. O Senhor está ouvindo toda a nossa oração em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a Ti. Eu apresento ao Senhor, Deus querido, a nossa vida. Eu apresento ao Senhor esses pedidos. Senhor, com humildade, de todo o nosso coração. Apresentamos ao Senhor crendo no milagre. Em nome de Jesus, toda enfermidade. Em nome de Jesus, toda seta do diabo. Em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós, nós repreendemos agora. Nós anulamos agora no poder que há no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está aqui.
Senhor, eu quero declarar as portas sendo abertas, Pai, na justiça, sobre essas causas, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, sendo colocadas aqui. Quero interceder nesse momento, Pai, pela vida da Priscila. Senhor, o seu braço, eu quero pedir um toque do teu Espírito Santo, um toque do Senhor sobre esse braço. Traz restauração agora, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Faz um milagre na sua vida. Quero entregar nas tuas mãos a Liane, o Arthurzinho. Quero entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, cada nome, cada pessoa que foi citada aqui, Senhor, declarando cura, declarando um milagre sobre essas vidas, Pai. Profetizando agora, Senhor Deus, a vida da Adriana, declarando cura sobre ela, a Malu, declarando cura sobre elas. Senhor Deus, nós oramos pelas famílias, nós intercedemos agora pelos casamentos. Eu abençoo cada pessoa, Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor, Jesus. Eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu oro colocando diante de ti o nosso dia de trabalho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra as portas, que o Senhor, Pai amado, libere sobre nós da tua graça, em nome de Jesus. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Amém. Queridos, amanhã a gente vai estar aqui 6h59 da manhã. Convida aí mais 2, 3 pessoas, faz um convite pessoal para elas estarem junto com a gente. Vai ser um tempo de bênção, em nome de Jesus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.